E aí galera, Empreender Papo na área, e a pergunta de hoje é: por que empreender virou modinha? Eu sou o professor Daniel Moscardo. E eu sou Cleibert Miranda. E a pergunta de hoje vem de Aguinaldo... Como eu ia dizendo, a pergunta de hoje vem de Aguinaldo Gonçalves. Desde que o mundo é mundo, existe empreendedor e empreendedorismo. Por que isso tem virado moda agora? Olha, estamos aqui, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas nesse momento a gente atravessa um contexto histórico no Brasil bastante interessante. E nesse momento eu arrisco dizer que nem é por moda. Muita gente está empreendendo por necessidade. A gente acaba de atravessar um momento de crise bastante interessante e nessa crise muitas pessoas perderam suas ocupações. E o pior, algumas ocupações foram extintas. E como a pessoa sempre fez aquilo a vida inteira e não consegue pensar em como se recolocar nessa mesma área, é hora que ela se reconecta com o que ela sonhou, pensou ou imagina ser possível para continuar honrando seus compromissos. E aí ela encontra no empreendedorismo uma forma fácil e mais rápida dela conseguir sair daquele momento de crise que ela está atravessando também. Então acredito muito que o empreendedorismo vem crescendo demais, mas não dá para a gente ignorar que muita gente começa a empreender por necessidade nesse momento atual que a gente atravessa. O famoso empreendedorismo por necessidade. Não encontro mais oportunidades no mercado de trabalho e todo mundo fala que eu sei fazer um bolo gostoso. Será que se eu montar uma empresa de bolo, isso é legal? É sim. O problema é que uma empresa não é feita só do produto. Existe uma série de outras coisas importantes para você pensar. Agora tem muitas outras coisas, Binho, que eu fico pensando também. Muita gente diz que o empreender é um caminho mais fácil. Por exemplo, é claro que todo mundo aqui já pensou em não ter em ser o próprio chefe ou não ter chefe, né? Acho que você vai até falar um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Mas você já reparou que muita gente, quando vai começar a empreender, o que ela faz? Ela pega o preço do produto, ela pega o preço da concorrência, multiplica pelo quanto de vezes que ela acha que ela vai conseguir vender aquilo e faz um montante bruto. Nossa, cara, isso aqui vai dar 15 mil, 20 mil reais por mês de faturamento. E ele não imagina nenhum dos outros custos que a gente não é acostumado e nem treinado a calcular. Então, muitas vezes, o empreender aparece como uma alternativa de um caminho mais simples, onde as pessoas olham simplesmente os números brutos e acham que isso é o caminho mais simples para chegar onde a gente quer. Eu acho que a gente tem o hábito de contar pra gente mesmo a história que a gente acredita, né? Então a primeira pessoa que ouve tudo que eu falo sou eu mesmo. Então por isso que é muito fácil me convencer com dados não validados, né? Eu tenho simplesmente uma ideia fantástica, eu faço um bolo incrível e eu acho que só isso é o suficiente. É um ótimo caminho para começar, né? Mas não é o suficiente sempre. Talvez eu precise me armar um pouco melhor. Mas tem gente que também decide empreender por um outro caminho. Eu não quero mais ter chefe, por exemplo. Eu briguei com o meu chefe, e é muito comum. As pessoas brigam com o chefe, tem uma discussão na empresa com alguém da hierarquia que você trabalha, e aí você já imediatamente pensa, vou abrir meu próprio negócio, não aguento mais ter chefe. E as pessoas resolvem empreender por essa razão, sem saber que cada cliente seu é um novo chefe, né? Então, em vez de você ter um chefe, você passa a ter quantos chefes você conseguir atender. Tudo bem, tem a diferença de que você pode demiti-lo, mas a gente não pode negar que muita gente começa só porque brigou com o chefe ou porque está insatisfeito com o sistema de trabalho no qual ele está inserido nesse momento. Às vezes eu não concordo com as regras que eu tenho que seguir, às vezes eu não concordo com a regra do jogo, às vezes eu quero ter uma remuneração melhor, maior, minha área permite, só que minha empresa ou a maioria das empresas não. E aí eu vou começar a empreender por insatisfação com o sistema de trabalho que eu estou inserido, por não concordar com as regras do jogo nesse momento, ou só para não ter chefe, por exemplo, né? E o mais interessante, Binho, é que tem muita gente entendendo já esse sistema que a gente tem como uma coisa que não é mais legal, né? Então, isso acontece não simplesmente com a pessoa que não quer ter chefe ou que não quer cumprir o horário certinho. Isso acontece porque as pessoas estão começando a dar mais valor para a vida profissional conectada à vida pessoal. Então, está cada vez mais difícil separar na cabeça das pessoas, o que eu particularmente acho ótimo, de que a vida profissional termina aqui e agora eu posso começar a ser quem eu sou, né? Eu posso começar a me divertir, aquela história de primeira obrigação, depois a diversão. Por que a gente não pode fazer a nossa obrigação enquanto a gente se diverte? Não é? Então é um pouco disso. Eu acho que falar sobre empreendedorismo e as pessoas empreenderem vai muito nesse sentido de buscar o trabalho dos meus sonhos, o trabalho que eu quero realizar. Agora tem um lado que eu não gosto dessa parte, que é justamente a parte do empreender pelo status.
Ou empreender porque quando eu empreender eu vou ganhar mais dinheiro, volta um pouco naquela história da conta, né? Eu faço a conta bruta e tudo mais. Mas você já reparou que muita gente fala de empreendedorismo atrás de uma BMW, com a Torre Eiffel lá no fundo. Olha, empreender isso, empreender aquilo, isso é a realidade de 1%, se for a realidade de 1%, né? Empreender é você trabalhar muito mais do que seu funcionário. Empreender, às vezes, você ganhar menos do que o seu funcionário. Empreender, muitas vezes, você olhar para o seu estagiário e falar, cara, eu queria ser esse cara. Sabe por quê? Não por ganhar o quanto ele está ganhando, mas por fazer as coisas que ele estava fazendo. Eu já tive uma outra empresa que um dia eu acordei e olhei para aquele cara e estava fazendo uma coisa que eu montei a empresa para fazer aquilo, só que naquele dia eu não estava fazendo aquilo lá. Eu estava enfiado em pepinos burocráticos, em reuniões, atendendo o cliente para ser o psicólogo dele, porque ele estava precisando de colinho. E aí eu olhei e falei, cara, eu não montei a empresa para fazer isso. Eu montei a empresa para fazer o que esse moleque está fazendo. E aí é a história do que você, sendo chefe, sendo dono do seu negócio, às vezes você se diverte e fatura menos do que a pessoa que está lá. Então você tem que saber, de fato, quais são os ônus e os bônus na hora de empreender. Olha, eu vou comentar que na minha carreira empreendendo, quando eu decidi tomar conta do meu próprio caminho, abrir o meu próprio negócio, muitas foram as sextas-feiras e segundas que eu pensei em desistir e voltar a trabalhar das 8 às 18 horas, por exemplo. Então não foram poucas as vezes que eu descobri que empreender ia me fazer trabalhar muito mais do que eu estava fazendo. Pior do que isso, eu me preparei para desempenhar uma função específica e eu passava 60% do meu tempo desempenhando outras funções que não eram aquelas pelas quais eu estudei, pela qual eu tinha fundado o meu negócio. E essa é uma coisa que a gente não considera quando vai empreender também às vezes. Que eu vou ter que fazer várias coisas além de fazer o meu bolo, por exemplo. Eu tenho que me envolver com muitas outras funções. É por isso que a gente sempre diz aqui no Empreender Mundo, vale muito a pena você empreender. É um caminho excelente, mas a gente prega sempre o empreendedorismo do mundo real. Aquele onde você começa porque você tem uma paixão e um propósito. E aquele que você vai tocar porque a sua alma está ali. Então você já não separa realmente mais quando você está trabalhando e quando você está se divertindo. Porque para você o trabalho deixou de existir. Eu estou realizando a minha missão de vida. E aí eu consigo ser muito mais feliz. Sabe qual é uma grande vantagem disso? Diz aí, Binho. A gente não espera mais o sábado chegar para ser legal. É verdade. Todo dia pode ser divertido. E é isso que acontece quando você começa a empreender com o seu propósito. Não é que a vida muda e fica tudo fácil e você vai ficar milionário e desce uma Ferrari vermelha. Esquece isso, cara. Isso é em outro canal. No nosso não é assim que funciona, tá? Mas é possível ser feliz todos os dias, apesar dos montes de desafios que a gente encara por aqui também. Sensacional. Se você quer deixar também a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta para o Empreender Papo, é só mandar o link aqui, mandar a sua pergunta nas nossas redes sociais e acompanhar a gente nos diversos meios de comunicação. Por falar nisso, Binho, tem um artigo muito legal para você que está empreendendo lá no nosso blog, empreendemundo.com.br. Pare de correr atrás. Se você corre atrás, é muito provável que você pode chegar atrasado. É isso, galera. Então nós estamos terminando aqui mais esse Empreender Papo. Agradecemos o carinho, a atenção de cada um de vocês, as perguntas que vocês têm feito e esse monte de galera que está mandando mensagem para a gente, compartilhando o nosso trabalho, fazendo chegar a cada vez mais pessoas que querem empreender. A gente está vendo o empreendedorismo crescer sob os nossos olhos, mas que não seja moda, que seja propósito, que sejam pessoas cada vez mais felizes. É isso que a gente acredita aqui no Empreender Mundo, o empreendedorismo do mundo real. Até a próxima! Valeu!